Vamos lá com duas boas notícias na área econômica. Agora aproveitando aqui a presença do Alan, que está aqui com a gente comentando hoje no Morning Show. As vendas de Natal tiveram desempenho acima do esperado e a Bolsa ontem bateu um novo recorde, superando aí 117 mil pontos. Vamos lá, você que é economista, Alan, professor, vamos abusar de você agora. Boa. Posso mandar duas perguntas aí, olha, vamos lá. Quanto o Brasil vai crescer no ano que vem? Essa pergunta é legal. Não de nada a economia. E o que o governo deve fazer para que eventuais voos na área econômica não se transformem naqueles já conhecidos voos de galinha? Exatamente. Olha só, Edgar, o Focus, que é um relatório do Banco Central, que une ali as principais consultorias econômicas, instituições financeiras, então, previsão dos economistas dessas instituições, diz algo em torno ali de 2,2%. Muito bem, eu resolvi fazer uma análise, um exercício nessa semana, publiquei um artigo hoje na minha coluna no Infomoney, mostrando que o quanto que essas previsões elas são assertivas. Então, um ano antes, então mais ou menos em dezembro, quanto que era a previsão e quanto que foi o dado efetivo no ano seguinte, o crescimento efetivo. Em média, o erro é de 1,4 pontos percentuais. Significa que se eu estou falando em 2%... Para mais ou para menos? Para cima ou para baixo. A margem então, de erro. A margem de erro pode ser 3,4 ou 0,6. Né? Então, a margem de erro aí é bastante grande. Agora, como a gente está em recuperação econômica e aí a gente está 5 anos estagnado e agora finalmente a gente está saindo da crise e os dados vêm comprovando isso, eu acredito, e eu tenho batido nessa tecla desde o início do ano, que o crescimento vai ser para mais. Ou seja, o erro, né, a projeção do Focus, ela está subestimada. Então, acredito que eu projeto aí algo próximo de 3%, eu acho que é perfeitamente possível. Tá? Dado a aprovação da reforma da Previdência, dado o humor do mercado que melhorou bastante, as expectativas, né? E também a redução da taxa de juros. Tá? E o próprio componente cíclico. Né? Geralmente uma crise no Brasil ela dura 3 anos. 3 anos, depois volta a crescer. 3 anos volta a crescer. Também já fiz esse exercício. Essa está durando um pouquinho mais. A gente não fica em crise para sempre. Então acredito que em torno de 3% é perfeitamente possível. O Roberto Campos Neto falou, presidente do Banco Central, que a gente está estabelecendo um princípio de crescimento mais sustentável. O que você chama disso? O que ele diz é exatamente o crescimento do setor privado, não vinculado ao Estado. Você acha que pela primeira vez a gente está tendo um governo realmente liberal que está estabelecendo esse tipo de crescimento mais sustentável a longo prazo? O trabalho que o Paulo Guedes, e não só o Paulo Guedes, mas toda a equipe econômica, Banco Central, também vem fazendo, é primoroso nesse sentido. Né? O crescimento do Brasil ele sempre foi voltado para o consumo ou para estímulos pontuais. Significa que ele foi muito ancorado em estímulos do governo. Se a gente voltar, eu estava falando no início do programa do Lula, houve muitos estímulos via crédito, via redução de imposto. Sim. E onde que o crescimento foi mais forte? No Nordeste, que era justamente mais dependente do governo. Agora, a gente tem um crescimento mais dependente do setor privado. E onde que está demorando mais para a economia voltar? No Nordeste. Mas isso não causa uma certa exclusão, exatamente, onde mais poderia estar havendo crescimento? O que pode ser feito de imediato para o Nordeste acompanhar esse crescimento do Brasil? Veja, o que vai acontecer? O setor privado, o Nordeste é um mercado interno importante, então, e que tem muito a ser feito ali. Então, o próprio setor privado vai migrar para o Nordeste enxergando oportunidades ali e vai gerar emprego e vai gerar renda. Né? Agora, vai ser um crescimento mais voltado, você vai ver, por exemplo, setor nas cidades, o crescimento vai ser maior. Né? Por quê? Porque são menos dependentes do governo. Tá? Então mudou um pouco a dinâmica de crescimento no Brasil. E tem algo que é muito novo, que é o patamar de juros historicamente baixo. Então a gente vive uma realidade de juros que o Brasil nunca experimentou.
né? Então, pela primeira vez, a gente tem aí o Selic menos de 5%, né? Então, é algo impensável. E isso vai ter um efeito muito grande sobre o crédito, sobre o consumo e sobre os investimentos. Por onde que esse crescimento, porque assim, tudo isso faz sentido, né? Quer dizer, esse crescimento que você é otimista em olhar, o Adriles é exageradamente otimista, ele já falou que ele falou que a economia está pujante. Eu falei, peraí. Os números indicam uma economia pujante, calma. Nesse espectro que você colocou da margem de erro aí, entre 1,4% aí para mais ou para menos, talvez os oposicionistas, os que não concordam integralmente com essa política econômica, sejam um pouco mais pessimistas, acham que essa margem vai dar para baixo. Os que são otimistas e que endossam essas posições tomadas pelo setor econômico do governo, talvez vislumbrem essa melhoria realmente próximo a essa margem acima que você colocou. Mas lá no fundo, a gente vê quem é que vai ser beneficiado com isso. Porque quando se fala em mercado, você falou, não, o mercado é essa entidade meio amorfa, né? Uma coisa que a gente não domina o mundo. Me parece que meia dúzia de pessoas ali, donos dos bancos, falam, olha, vamos agora demonstrar otimismo, vamos fazer esses números. E aí você tem como mexer com esses números a ponto de causar essa sensação de melhoria, né? E, de fato, na realidade em si, pode não refletir na camada mais necessitada. E aí entram também questões políticas, de observações com relação até à própria reforma da Previdência, que tinha que ser feita, mas fala-se de que essa reforma também acabou trazendo um prejuízo aos menos favorecidos. A reforma trabalhista, né, que também era um setor onde devia se mexer ali, mas, na visão de alguns, acabou precarizando o trabalho e renegando ali a posição do trabalhador a uma situação mais difícil ainda. Quer dizer, é um embate que não é apenas econômico, né? A política também acompanha essa melhoria ou piora na economia, não é? A política ela deveria acompanhar, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que assim, menos é mais. Quanto menos o governo intervir na economia, melhor. Quando há o processo de crescimento econômico, a gente acha que é uma coisa que só vai beneficiar lá o empresário, está crescendo. Não, crescimento econômico significa produzir mais. E para eu produzir mais, eu preciso remunerar mais o capital, o salário, empregar mais gente, gerar mais lucros. Então, é um processo que acaba beneficiando todo mundo. Eu não gosto de uma frase que é, vamos crescer primeiro para depois dividir o bolo. O próprio processo de crescimento econômico já é um processo de redução de pobreza. Ele se autorregula, então. Não. Na minha visão é o seguinte, para crescer, na hora que você está produzindo mais, você está empregando mais gente, você está pagando mais salários, você já está tirando pessoas da pobreza. Sim. Né? Então sim. isso é uma... Ainda que seja uma coisa ínfima. Vamos lá.